Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, fascismo. Comigo no estúdio está o professor Carlos Moraes, que é doutor em filosofia política. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite. É sempre um prazer poder voltar ao Lente Aberta. Professor, a ideia dessa entrevista que eu vou fazer com o senhor agora é explicar para as pessoas o que é fascismo. A experiência fascista, ela cativou milhões de pessoas no século XX. E entrevistando recentemente um colega seu da UEPG, na rádio CBN, o professor Luiz Fernando Serri, ele relatava que no começo do século XX a democracia parecia não ser uma boa ideia. E, infelizmente surgiram, por conta dessa concepção desastrosa, algumas figuras trágicas na nossa história, trágicas e tristes. Uma delas, Benito Mussolini, que acaba estampando a cara do fascismo dentro dos livros de história. E ele chega ao poder na Itália, se eu não me engano, no começo dos anos 20, se não me falha a memória 1922. E para tristeza minha, né, ele era jornalista também. Redator do jornal Avanti, se eu não me engano. Então, meia culpa, né? Era jornalista. Mas eu quero começar fazendo duas perguntas em uma, se o senhor me permite. A primeira delas, o fascismo pode ser classificado e conceituado de que forma? De maneira bem didática, por favor. E já na sequência, há pessoas que dizem que o fascismo é de esquerda, mas eu aprendi que ele era de extrema direita. Se o senhor pudesse esclarecer essa dúvida logo na sequência, por favor. Ok. Obrigado, Ney, pelas perguntas. E eu penso que são perguntas bem importantes para que o nosso público possa também ter condições e critérios de avaliar o que significa um comportamento, uma postura fascista. Não é? É muito comum hoje nós presenciarmos situações em que alguém está chamando o outro de fascista, né? Mas sem saber o que é fascismo propriamente dito, né? Aliás, a gente ouve também muito se falar hoje sobre o Papa Francisco, de que ele é um comunista, quando muitas vezes não se sabe nem o que é comunismo, não é? Então, o que a gente percebe? Que na nossa sociedade, né, hoje tão dividida e ao mesmo tempo tão rotulada, é muito comum as pessoas apontarem o dedo umas para as outras, classificarem umas às outras, sem muitas vezes ter o conhecimento de causa do conceito, né, o que representa de fato a sua ideologia, a sua representação do ponto de vista conceitual e político. Então, acho que vale a pena a gente esclarecer. O fascismo, a palavra, na sua etimologia, vem de fácio, né, que significa, então, uma aliança. Uma aliança de um grupo de pessoas que defendem determinada ideia. Qual? A de que nós podemos nos colocar no poder de uma maneira autoritária, tá? E com essa postura autoritária determinar como que as pessoas devem ou não agir de acordo com os meus próprios interesses ou dos interesses do meu próprio grupo. Então, você tem no fascismo, então, justamente essa ideia de aliança. E, enquanto aliança, quanto mais pessoas fazem parte desta mesma aliança, desse mesmo conjunto de ideias relacionadas a uma estrutura de poder, tá? Maior é essa representação, né? E torna possível os interesses políticos de um determinado líder. No caso da Itália, então, nós temos o quê? Uma aliança que é feita entre todos os cidadãos, né, que tem na figura de Mussolini, então, a representação dos ideais de poder, tá? E, a partir daí, num regime que a gente chama de totalitarista, tá? Por que totalitarista? Porque ele é centrado num poder, tá? E, ao mesmo tempo, desse poder, o que você tem? Você tem o apoio da totalidade, né, dos cidadãos concernidos àquele regime. Tá? Além disso, essa aliança, ela visa defender determinados ideais. E aqui o ideal principal, qual que é? A de uma certa força
né, de um certo poder da estrutura de Estado. Tá? Essa estrutura de Estado, ela se torna forte por meio do quê? Principalmente pelo uso da força, do controle, e o controle pode acontecer através de seus aparelhos ideológicos, como, por exemplo, a escola, a religião, a mídia, tá? E você defende a todo momento, junto com a população que legitima essa estrutura de poder, né? Você defende os ideais de Estado de tal maneira que ele se sobrepõe a qualquer tipo de outra representação alinhada ao interesse privado. É nesse sentido que um Estado fascista, enquanto estrutura de poder, ele também é antiliberal. Tá? Por que ele é antiliberal? Porque ele não admite a convivência com a iniciativa, por exemplo, privada, de empresas privadas. Tudo se concentra, né, todo o poder, não só político, mas também econômico, nas mãos do Estado. Isso parece comunismo. Isso parece comunismo. Aonde que não... como que nós nos distanciamos do comunismo? E por que vira extrema-direita? E aí vira extrema-direita. Claro, tem a questão do regime totalitarista, tem a defesa... Que é comum nos dois, né, professor? O totalitarismo é comum tanto na extrema-esquerda do comunismo quanto na extrema-direita. Isso, é comum. Né? O comunismo também é soviético, né, stalinista, é um regime totalitarista, ditatorial, né, e nesse sentido o fascismo também são representações de regimes ditatoriais, tá? Militarizados, tanto um quanto o outro, né? Há convergências, mas há aqui, do ponto de vista da defesa de alguns interesses, na concepção de raça, na concepção de comunidade humana, então, aonde se encontram as diferenças, né? Enquanto que, por exemplo, o Estado, num regime comunista, ele vai procurar prover, né, as necessidades sociais da própria comunidade. Nós temos lá numa perspectiva fascista, né, o sentido de que ainda a economia nas mãos do Estado é aquela que vai garantir, então, o ganha-pão da população. Né? Mas enquanto postura fascista, nós temos que também considerar o seguinte, que há uma postura antiparlamentarista, tá? Então, não há qualquer apoio no fascismo a uma ordem legislativa em que a representação do povo será ouvida para ser incluída nas relações de poder, tá? O que é possível, enquanto representação política, ser ouvida lá no regime comunista. Tá? Não há uma perspectiva antiparlamentarista. Né? Além disso, também as questões ligadas à ordem jurídica. Então, no fascismo, quem vai determinar a lei, né? O próprio regime central. Né? Então, por exemplo, na figura do Mussolini, né, e seus assessores, é onde se encontra também a determinação da lei e da ordem. Tá? Um dos grandes problemas no fascismo é, de outro lado, nessa perspectiva de autoridade, nessa perspectiva mais estadista, você não só determinar o controle social, não só determinar o fim das liberdades individuais, tá? Mas também você exercer uma postura, muitas vezes, que a gente chama de racistas, tá? Que nós chamamos também de preconceito, de uma postura, por vezes, ligadas a fobias em torno de determinados grupos étnicos. Tá? Claro que nós não vamos chegar no nazismo, o que eu ia dizer agora? porque no nazismo você tem
todas as características do fascismo, porém privilegiando do ponto de vista da discriminação racial e também da sua política de eugenia, a valorização da raça ariana. Nós já chegamos no nazismo, professor. Só para fecharmos aqui o bloco do fascismo de maneira bem sucinta. Podemos dizer, então, sem medo de errar, que o fascismo, apesar das semelhanças com o comunismo de Stalin, o fascismo ele é um regime ligado ao capitalismo e à extrema-direita? Absolutamente ao capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Isso. E à extrema-direita. A extrema-direita, tá? Não tem nada a ver com um regime totalitário de esquerda, onde nós situamos daí o comunismo. Tá? O fascismo é um regime totalitário de extrema-direita. Professor, obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.